Oi, pessoal. A última vez nós falamos sobre Gênesis capítulo 3, versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão, ele não pôde ir para diante de Deus porque o medo estava segurando o coração dele. A última vez nós falamos, se assim como quando a pessoa pega malária e ela fica com febre, se ela fica com gripe, ela tosse, se entrar o medo no nosso coração, a gente perde a liberdade do nosso coração de ir para diante de Deus. Se a gente perder a liberdade de ir para diante de Deus, a gente, sem saber conhecer exatamente a Deus, é muito difícil a gente poder ter fé. No versículo 10, no versículo 9, Deus procurou por Adão e perguntou: onde estás? Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Pessoal, quando a gente vê esse livro, essa Bíblia, o Adão, antes de comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não sabia que ele estava nu. Então, o que é importante? Se o Adão não tivesse percebido que ele estava nu, ele não teria motivo de ter medo, ele não teria falta nenhuma para ir diante de Deus, ele ainda continuaria indo diante de Deus. Então, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E esse fruto ensinou para ele o que é errado, o que é mal e o que é bom. Ele falou: eu estou nu, então ele teve medo no coração. Então nós temos que saber de duas coisas. Uma é saber que a gente está nu, saber que a gente tem fraqueza, que a gente tem defeitos e que a gente cometeu pecado. A gente tem que saber disso. E depois, que a gente cometendo pecado não fica parado ali, mas que a gente também tem que conhecer o poder de Deus que lava esse pecado. Então, tem essas duas coisas. O que o ser humano foi cometer pecado, mas o que Deus fez foi nos libertar do pecado. Mas o que é importante? Adão fez o quê? Ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele viu que ele estava nu e ele percebeu que ele estava assim, cometendo pecado. Mas ele não sabia que o fato da salvação de Deus. Quando a gente vê em Mateus capítulo 27, aparece a palavra que ele falou para Judas Iscariotes. Um dia, Judas ele seguiu o pensamento que Satanás colocou nele e ele vendeu a Jesus. Ele vendeu para o sumo sacerdote por 30 moedas de prata. E depois, Judas Iscariotes, ele ficou com medo do que estava acontecendo. E assim, quando ele viu o que aconteceu, ele foi condenado. Ele viu que Jesus foi crucificado. E quando aconteceu tudo isso, no coração de Judá, ele teve medo e ele se arrependeu. Então, o Judas, ele percebeu o pecado que ele cometeu e ele estava sofrendo muito. Ele estava com 30 moedas de prata que ele queria na mão, mas essas moedas já não eram mais alegria em suas mãos. Ele estava segurando a prata, mas ele não conseguia aguentar o sofrimento que tinha no coração. Quem é que deu dor e sofrimento no coração de Judas? O fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele vendeu a Jesus. E ele percebeu que vender a Jesus era pecado. Se ele não soubesse que isso era pecado, ele não sofreria. Eu sempre falo isso, mas a galinha, o boi, o porco não comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal.
Porque a galinha rouba alguma coisa, ela fica com peso na consciência? Porque o cachorro adultéria, ele fica com peso na consciência? Um porco fica com vergonha porque está nu? Não, de jeito nenhum eles se sentem assim. Então, nem um porco mais, um grande boi não fica com vergonha porque está nu. Então, porque eles não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, ninguém ensinou para eles que eles estão nus. Então, eles acham natural ficar nu. Então, eles vivem sem nenhum peso na consciência e nenhum medo. Então, se o ser humano não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, mesmo cometendo pecado, mesmo roubando, porque eles não perceberiam o que é pecado, eles não teriam medo diante de Deus. O que é importante? Não é que eu tenho que perceber o pecado. Então, seria um problema se você não perceber que você tem pecado. Então, nós não temos somente que perceber o pecado. E se a gente perceber o pecado que a gente cometeu, então, assim como eu disse antes, tem duas coisas: o que Deus fez e o que o ser humano fez. O ser humano cometeu pecado e Deus fez o trabalho de lavar o pecado. O filho pródigo, o segundo filho, ele pegou bens do pai dele e ele foi para uma terra distante, gastou tudo e virou um mendigo. Então, esse filho que partiu dele e virou um mendigo por gastar tudo dissolutamente, mas quando ele voltou, o pai restaurou todo ele. Esse era o poder do pai. E o poder do pai colocou um anel no dedo dele, colocou sandálias nos pés do filho, vestiu ele com a melhor roupa, matou um novilho cevado e fizeram um banquete. E o filho mais novo, ele simplesmente recuperou a sua antiga identidade. Qual a diferença entre o filho agora e antes? Não tem uma diferença, é igual. A diferença é que agora o filho tem um coração de gratidão para com o pai. Então, o importante é, se você perceber que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado, não é, você acabar com o pecado, isso não é o fim. Nós cometemos pecado, mas Deus, Ele lava esse nosso pecado. O filho pródigo deixou o pai, cometeu muitos pecados e ele viveu como pródigo. Mas o pai recuperou o filho para aquela mesma posição antes dele cometer pecado. Dessa mesma forma, nós cometemos pecado e nós caímos no pecado porque nós nos distanciamos de Deus. E Deus faz o trabalho do pai do filho pródigo de nos restaurar para aquela posição de não ter cometido pecado. O filho pródigo cometeu pecado, mas ele recebeu a graça do pai de poder voltar na antiga posição. O pai o despiu e colocou as melhores vestes nele, colocou um anel de ouro no dedo do filho. O que quer dizer? Esse anel de ouro é símbolo do pai reconhecer ele como filho. E colocou sandálias nos pés, para que ele possa andar livremente na nossa casa. E matou o novilho cevado para poder fazer uma festa. Aqui tem a história do filho cometendo pecado e o pai o restaurando. E assim que termina. A mulher surpreendida em adultério foi pego em adultério. E ela também estava sendo arrastada para ser apedrejada. E Jesus se encontrou com ela para poder restaurá-la para a vida.
Nós cometemos pecados, nós fizemos sujeiras e maldades. E o trabalho de Deus é nos santificar, nos justificar e nos restaurar. Então, nós não temos que saber somente uma coisa. Nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Adão abriu seus olhos, e ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que ele estava nu. E assim o medo veio no coração dele. E Adão, ele sabia disso. Ele não sabia o poder de Deus de poder lavar o pecado dele. E é assim que acontece com o mundo espiritual. Há 2 níveis de vida espiritual. Não estou falando de quanto tempo você frequenta a igreja, de quanto você oferta, quão bonzinho você é. O que eu estou falando? Então, se você somente souber a posição de que você cometeu o pecado e que você está dentro do pecado, essa pessoa sempre vai viver dentro do medo e não vai poder se libertar do pecado. Então, a gente tem que perceber o pecado que nós cometemos, nós temos que saber disso. Mas somente sabendo que eu cometi pecado, isso não é o suficiente. Nós também temos que saber o poder de Deus que nos libertou do pecado. O Judas Iscariotes vendeu a Jesus. E ele percebeu o pecado. E o sofrimento veio no coração de Judas Iscariotes. Veio vergonha e medo. É a mesma imagem de Adão, depois de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e se esconder atrás da árvore do jardim. Então Judas, depois de vender a Jesus, ele estava sofrendo e estava triste. Mas o que é importante? Depois, o coração de Judas tinha que ir para onde? Eu cometi esse pecado mal, e ele tinha que ir para diante da graça de Deus que o perdoa. Judas Iscariotes vendeu a Jesus. Independente do pecado que nós cometemos, não existe nenhum pecado que Jesus Cristo não possa perdoar. Então, por mais que a gente esteja profundamente no pecado, Deus, ele pode mais do que nos libertar desse pecado. Independente da dificuldade que te prende, não existe nenhuma dificuldade que Deus não possa te desprender. Não importa a maldade que você cometeu, que Deus não possa te perdoar. Independente de quão profundo você esteja caído no pecado, não existe nenhum pecado que Deus não possa te salvar. Judas Iscariotes estava preso por causa do seu pecado, ele estava sofrendo tanto. Ele novamente pegou as moedas de prata e voltou para o templo. E ele abriu a porta do templo. E ele gritou diante dos sacerdotes: vendi sangue inocente. Eu cometi um erro em vender a Jesus Cristo. Eu não aguento mais isso, eu não posso aguentar o que eu fiz. E os sacerdotes, eles foram muito maus. Ele falou: o julgamento já acabou. Isso já não tem mais nada a ver conosco. Isso é contigo. Isso é você quem tem que cuidar. O nosso assunto aqui já acabou. Não é nosso problema. E Judas sabia que ele não podia voltar para trás. Judas não podia voltar atrás de ter vendido a Jesus Cristo, porque Jesus já foi crucificado.
Então, Judas, ele não podia voltar para trás diante de ter vetado a Jesus, mas esse pecado dele ter cometido de vender a Jesus, ele podia receber graça. O Judas Iscariotes, ele cometeu pecado, ele sabia que cometeu pecado diante de Deus, mas ele não conheceu a graça de Deus. Se ele conhecesse a graça, ele poderia procurar novamente por Jesus para receber sua graça. Independente do pecado que seja, se a gente for para diante de Jesus Cristo te salva. Em Gênesis capítulo 6 fala sobre Noé. Noé, ele sabia do julgamento do pecado de Deus quanto ao pecado. Noé descobriu o coração de Deus que queria dar o julgamento sobre o pecado. Mas se Noé somente soubesse dessa verdade, ele ficaria com medo. Mas a vontade clara de Deus de destruir o homem que cometeu pecado, ninguém sabia disso. Mas o Noé não sabia somente disso. Ele sabia de mais uma coisa. O que era isso? Ele descobriu a graça de Deus. E está escrito na Bíblia que Noé achou graça diante de Deus. Noé, ele achou graça diante dos olhos de Deus. O ser humano cometeu pecado e o Noé, ele também percebeu isso, mas ele também achou graça diante de Deus. E foi por isso que Noé pôde receber salvação diante do julgamento de Deus. Judas Iscariotes, ele percebeu profundamente que vender Jesus era pecado. Judas Iscariotes sabia disso. Mas ele não sabia da graça da salvação. E foi por isso que ele estava sofrendo por causa do pecado e depois acabou morrendo. É a mesma coisa hoje. Hoje em dia, muitos frequentadores de igrejas cometem pecado, se arrependem, cometem pecado e se arrependem, mas continuam no pecado por quê? Por quê? Eles são descendência que comeram do conhecimento do bem e do mal, então eles conhecem o pecado, por isso que eles estão sofrendo. Eles cometeram pecado e estão sofrendo, mas eles não sabem uma outra verdade que tem depois disso. O que é isso? Eles não conheceram a graça da salvação de Deus. Adão, quando a gente lê essa Bíblia, quando Adão cometeu pecado, Deus chamou a Adão. Adão, onde estás? Está escrito em Gênesis 3:9. E Deus começou a julgar Adão. Quem te fez saber que estavas nos comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então, esse Deus estava julgando a Adão, a Eva e a serpente. E depois, o que ele fez? O que Deus fez? Ele fez uma veste de pele e fez uma roupa para Adão e Eva. Então, no lugar de que Adão e Eva deviam morrer, um animal morreu, por isso que deu essa veste de pele para Adão e Eva. Esse é o caminho da salvação. Então, nós temos que saber duas coisas na nossa vida espiritual. A gente comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e por causa desse fruto, a gente recebeu esse conhecimento do bem e do mal, e assim a gente devia ser amaldiçoado. O fruto do conhecimento do bem e do mal, ele faz a gente perceber o pecado, mas ele não nos dá a salvação do pecado.
Então, o Espírito Santo de Deus nos conduz como nós que cometemos pecado, como nós podemos receber o perdão dos pecados. Ele tem o caminho da redenção. Então, se a gente não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente não percebe que a gente tem pecado. E depois de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente percebe que é pecador. Então, essa pessoa, se não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, essa pessoa não perceberia que é pecador. Então, a pessoa que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que ela percebe? Ela somente percebe que ela é pecadora. Eu comi o fruto do conhecimento do bem e do mal e descobri que eu sou pecadora. Então, eu sei que eu sou pecador, mas se eu não receber a graça do Espírito Santo de Deus, eu somente vou continuar ali como pecador. Então, essa pessoa sempre vai ficar pedindo perdão pelo seu pecado, vai estar presa no pecado. Então, o trabalho de Deus, do Espírito Santo, ele nos dá a terceira sabedoria. Depois que a gente percebe que a gente é pecador, a gente percebendo que a gente tem pecado, mas pela graça do Espírito Santo de Deus, a gente pode receber o perdão dos pecados, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, o filho, voltando para o pai, ele pensou, e se o pai me expulsar? Então, o que eu vou fazer? Então, se o pai me expulsar, eu vou pedir para ser como um dos seus trabalhadores. É assim que eu tenho que agir. Mas o segundo filho, quando voltou para o pai estava esperando por ele, correu em direção a ele e o beijou. E o filho falou para o pai, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então o filho percebeu o quê? Ele pôde descobrir o coração do pai. Eu pensei que o pai ia me expulsar. Eu pensei que o pai ia me mandar embora. Mas o pai me perdoou. O pai me ama. Quando descobriu o coração do pai, ele pôde receber a verdadeira liberdade na casa do pai. Mas o segundo filho voltou para a casa do pai e sem conhecer o coração do pai. Por que o pai está fazendo isso comigo? Será que ele não vai me bater? Ou se não vai me vender? Será que um dia ele não vai me expulsar? Então, se o filho tivesse esses tipos de corações, ele não poderia ter liberdade diante do pai. Deus está nos tratando com a graça. E Ele incrivelmente nos conduz pela graça. O que nós temos que saber? Nós cometemos pecado e não somos nós que temos que resolver esse pecado, mas nós temos que também conhecer o poder de Deus. Se você não cometer pecado, você não vai saber que você é pecador. Então, se você não conhecer o poder de Deus, se você não conhecer a graça da salvação, então, mesmo que o seu pecado seja perdoado, o seu coração não vai ser perdoado dos pecados. Então, o fruto do conhecimento do bem e do mal nos deu a sabedoria do pecado, mas o trabalho do Espírito Santo nos deu a liberdade do pecado. Então, nós somos da descendência que comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas se não for a graça de Deus, nós somente podemos continuar dentro do pecado. Por muito tempo, frequentando a igreja, eu vivi preso no pecado. Todos os dias porque eu cometia pecado, meu coração não podia se libertar do pecado. E um dia, eu descobri uma verdade.
Maior do que o pecado de eu cometer pecado, o poder do sangue de Jesus Cristo de perdoar os meus pecados na cruz, isso é maior. Jesus Cristo, eu descobri que Ele trabalha de uma forma muito grande dentro de mim. Um dia, o Diarmuid, eu vi ele gastando seu dinheiro pelos órfãos. Mas o amigo do Moody estava do lado e pensou, ele nem tem dinheiro, como é que ele gasta tanto dinheiro para os órfãos? E esse amigo foi para o Moody uma vez e perguntou, eu desconfio de você, onde você acha tanto dinheiro para gastar pelos órfãos? E o Moody falou, eu tenho um depósito e eu somente pego uma pá e cavo ali. Eu pego essa pá e cavo e jogo isso para todas as outras pessoas. E quando eu jogo uma pasada para fora, Deus preenche para mim. Mas a pá de Deus é maior do que a minha. Então, quando eu jogo uma pá para fora, porque a pá de Deus é maior, Ele me preenche muito mais. O Diarmuid falou uma coisa muito interessante. Quando eu escutei isso, eu pensei, eu com a pá eu cometo o pecado, e com a pá de Deus Ele lava o meu pecado. Maior do que a minha capacidade de cometer pecado, a habilidade de Deus de lavar meu pecado é maior. Por isso eu posso ser lavado. Por mais que eu cometa um grande pecado, não existe nenhum poder que seja maior do que Jesus lavar o nosso pecado. A gente não tem que somente perceber o pecado que nós cometemos, mas nós temos que perceber também o poder de Deus que lava o nosso pecado. Nós não temos que saber somente o Deus que julga o pecado, mas nós temos que conhecer também o Deus que concede sua graça e misericórdia. Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e estava com medo e se escondeu. Então, todos nós cometemos pecados e por isso nós temos medo. Segundo, se a sabedoria de Deus entrar em nós, então, quando a gente percebe a redenção de Deus, nós podemos nos libertar do medo e podemos ter uma verdadeira relação com Deus. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Tchau. Obrigado.